Olá, hoje vamos falar sobre pastores que usam espírito de dominação para controlar as ovelhas dentro da igreja. Acompanhe. Vamos abordar sobre este assunto. Olá, a paz do Senhor a todos vocês que me acompanham. Eu sou a Isilda Teca. Para quem não me conhece, sou pregadora e ministra do Senhor. Antes de começarmos este conteúdo, vamos ler ainda as Sagradas Escrituras para compreendermos melhor. Acompanhe. Ezequiel, no seu capítulo 34, versículo 3-10, diz o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentas as ovelhas. Fraca não a fortaleceste, e doentes não curastes, e quebradas não ligaste. E diz ainda o seguinte no livro de Jeremias, capítulo 23, versos 1-6. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. O nosso tempo é curto e o tema é muito complexo, mas vamos falar abordando sobre este assunto para podermos ter um bocadinho de conhecimento. Existem pastores que estão dentro da igreja, brincam com as ovelhas do Senhor. Muitas das vezes, há ovelhas que vão parar em certas igrejas, cumprem tudo quanto é orientado por certos pastores, por conta de não se conhecerem as Sagradas Escrituras. Hoje em dia é muito fácil nós falarmos falsos mestres, pastores, profetas, de qualquer forma. A pergunta é, o que te serve é falso ou verdadeiro? E como identificar? A Sagrada Escritura diz que não devemos fazer julgamento por aparência, mas devemos fazer julgamento justo. Então, o que é julgamento justo? Julgamento justo é sobre a luz da palavra de Deus e não olhar pelo fato, nem pela vestimenta, nem muito menos pela estatura. Não é sobre isso. Existem pessoas que estão dentro da igreja, são dominadas, são controladas por pastores que o objetivo deles é destruir o pasto, as ovelhas do Senhor. Eu vou dar alguns sinais para ver que tipo de comportamento de falsos pastores, profetas que nós temos em determinadas igrejas e você vai fazer uma reflexão sobre este assunto. Um falso pastor ou um falso profeta, quando ele sabe que tem espírito de dominação ou foi buscar feitiço para controlar a igreja, ele não tem medo de falar nada. Ou seja, ele pode usar palavrões, ele pode fazer pode ter todo tipo de comportamento. Ele o faz porque ele sabe que ele está a controlar as ovelhas. Então, se uma igreja se um pastor está sob controle desse espírito de dominação, as ovelhas podem ver todo tipo de maus comportamentos, não saem da igreja e obedecem. Uma das formas é, esse tipo de pastor gostam de pedir dinheiro nas ovelhas. São esses tipos de pastores que, se você não ofertar bem, não dá 500 mil, 1 milhão para ofertar, ele não te ora, ele não te liberta, vai libertar aqueles que dão mais dinheiro. Você pode estar 1 ano, 2 anos naquela igreja, nunca te profetizam, nunca falam da tua vida, só vão te profetizar se você dá dinheiro, se você ofertar a tua casa. Muitos desses pastores chegam a usar casa de crentes, dizendo que o Espírito Santo disse que eu devo viver na tua casa, que o Espírito Santo me disse que eu devo usar o teu carro, que o Espírito Santo me disse que eu devo andar, por exemplo, com a tua esposa, ou a tua esposa deve vir trabalhar na minha casa. Todas essas artimanhas é para destruir as ovelhas do Senhor. Segundo sinal de pastores que usam a manipulação e dominação, eles inventam certos tipos de rituais e dizem que foram orientados por Deus. Por exemplo, ele pode dizer assim que eu tenho que cortar vosso cabelo, tenho que levar vosso cabelo na montanha, que vocês têm que se cortar para derramar sangue, porque isso foi feito no passado, que vocês têm que fazer um determinado banho para serem purificados. Então esse pastor vai dando certas artimanhas que aparentemente o Espírito Santo é que deu. Eu não vou
não sou contra certas orientações. Há orientações que o Espírito Santo vai dar que o humano não vai conseguir perceber. Mas o Espírito Santo não vai fazer com que o teu pastor te dê a banho, sabendo que a Bíblia diz que o único que pode ver o nosso corpo é o nosso parceiro ou nossa parceira. Como é que o pastor vai dar banho na mulher do outro? Então são esses tipos de artimanhas que muitas das vezes, esses rituais, nós vemos nas igrejas e nós continuamos nessa igreja sabendo que nós estamos a ser manipulados por esses pastores. Pastores que dizem que foram orientados pelo Espírito Santo não podem pisar no chão e devem pisar por cima dos membros, que não devem pisar no chão e devem pisar no tapete, nos panos das senhoras nas igrejas. Tudo isso é dominação, manipulação. Então, filho meu, a Bíblia diz assim: se você notar o erro, fuja. Terceiro sinal: pastores que usam das ovelhas como se fossem empregadas das suas casas e usam essas ovelhas dizendo assim: quanto mais trabalhares na minha casa, mais Deus vai te abençoar. Irmão, mentira. Não é assim que funciona para Deus. Essa coisa de irem trabalhar, lavar a casa do pastor, lavar roupas da pastora, começar a fazer esse tipo de serviços na casa do pastor, como forma de que você vai ser abençoado e curado de uma enfermidade, é tudo mentira e tudo falso. Jesus não se agrada disso. E ai dos pastores que se comportam dessa maneira, Jesus está atento. Se você notar certos comportamentos, é um sinal de que esse pastor tem dominação, porque essas pessoas são pessoas intelectuais, têm empregos, conhecem sobre ciência, mas por estarem em espírito de dominação, nunca vão dar conta deste tipo de atitude. Quarto, esses são dos piores, gostam de escolher parceiro para as ovelhas. Muitas das vezes tem um irmão ou uma irmã que gosta de uma determinada irmã e ele pode dizer assim: pastor, se eu te dar um certo valor, diz só que o Senhor revelou que o irmão fulano deve casar com a irmã fulana. Tudo isso isso é falso, desagradável aos olhos do Senhor. Pastores que fazem isso, o Senhor não se agrada desse comportamento. Por isso existem pessoas que casaram por conta de falsas profecias, estão em relacionamentos que não são relacionamentos segundo a vontade de Deus, mas são relacionamentos segundo profeta, pastores, servos falsos que desagradam a Deus. Então tenha muito cuidado, como um pastor diz assim, que o Senhor disse que tens que casar com um determinado irmão. Se você acha que estás numa igreja onde o Senhor fala, está bem, o Senhor também confirma. A Bíblia diz: deves confirmar a profecia, nem toda a profecia que você recebe deves aceitar. A Bíblia diz para nós confirmarmos, até se eu profetizar, você deve perguntar a Deus se a profecia que a Isilda deu vem de ti ou não, Senhor. É assim que nós devemos trabalhar. Quinto e último, eles podem praticar todo tipo de comportamento na internet, fora da igreja. As ovelhas não falam nada, as ovelhas não ligam, usam até palavrões dentro da igreja, fazem danças impróprias dentro da igreja e as pessoas olham, seguem e não falam nada, não confrontam e acham normal. Igreja, ficam atentos. Então, para nós nos livrarmos disso, devemos começar da seguinte maneira: se você desconfia esse tipo de comportamento na tua igreja, ora sozinha em tua casa, peça ao Espírito Santo para te mostrar o espiritual do teu pastor. Segundo, quebra o espírito de dominação na tua vida se você acha que há a probabilidade de ter um certo comportamento que não é segundo a vontade de Deus num servo de Deus e pastor. Terceiro, antes de congregar numa igreja, não se precipite, não veja pelas paredes, mas peça ao Espírito Santo para te mostrar o espiritual daquele líder, o espiritual daquela igreja, antes de você congregar numa determinada igreja. Diz mesmo: Espírito Santo, eu quero congregar, mas eu não conheço os corações, mas o Senhor Jesus conhece. Mostra-me o espiritual daquela igreja, mostra-me o espiritual daquele pastor, se devo ser da tua vontade que eu congregue. Existem muitas igrejas, são poucas igrejas de Cristo Jesus, servos de Deus. Vou ser mesmo sincera, são poucas. Em 100%, 5% é de Deus. O resto é tudo coisas de obra de Satanás. Tenham muito cuidado. Peçam sempre discernimento a Deus. Numa igreja é preciso discernimento espiritual. O discernimento espiritual que vai nos fazer distinguir aquilo que é certo, aquilo que é falso, aquilo que é profano, aquilo que é santo, aquilo que não é santo. Então, irmãos, é mais ou menos sobre esse assunto. Importa que ele cresça e eu diminua, porque o nosso tempo é pouco.